Vamos começar mais uma aula sobre alimentação. E na aula de hoje nós vamos falar sobre uma alimentação balanceada. O objetivo dessa aula é refletir sobre os alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Esse conteúdo está lá no livro didático de vocês, no Buriti Mais Ciência, nas páginas 94 e 95. Na aula passada nós falamos dos nutrientes presentes em cada alimento. Então, o que é uma alimentação balanceada? É aquela que contém os nutrientes necessários e em quantidades adequadas às necessidades de cada indivíduo. Mas o que são esses nutrientes que nós vimos na aula passada? Então, vamos relembrar: o carboidrato, as vitaminas, os lipídios. Então, todos esses são os nutrientes. E como eu disse lá na pirâmide alimentar, esses alimentos eles têm que ser consumidos em quantidade própria. Eu não posso consumir mais alimentos que têm açúcares do que mais alimentos que tenham vitaminas. Então, isso tem uma quantidade exata. E cada indivíduo, ele exige uma quantidade diferente de alimentos. Cada corpo tem uma maneira diferente de reagir de acordo com os alimentos. Os alimentos in natura, mas o que são alimentos in natura? São aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais, como as folhas, os frutos, os ovos e o leite, e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Então, os alimentos in natura é aquele que a gente retira da natureza e pode consumi-los da mesma forma, as frutas, os legumes, o leite, os ovos. Então, esses aí são os alimentos in natura. Depois, nós vamos ter os alimentos minimamente processados. Minimamente, o que é? Que foi processado, sim, de uma forma muito que pouco pode ser observada. São alimentos in natura que antes da sua aquisição foram submetidos a alterações mínimas. Exemplo, grãos secos. Então, os grãos eles são colhidos ainda verdes e são colocados para secar. Então, aí a gente pode dizer que eles foram minimamente processados. Precisou de alguma substância química? Muito das vezes não, somente o sol. Polidos e empacotados ou moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados ou congelados e o leite pasteurizado. Então, quando a gente tira o leite da vaca e já toma, nós estamos falando que é um alimento in natura. Quando a gente compra o leite pasteurizado, nós estamos falando que esse leite ele foi minimamente processado. Depois nós temos os alimentos processados. Esses alimentos, eles já são menos indicados para o consumo diário. Quem são esses alimentos processados? São aqueles produzidos basicamente adicionando-se sal, açúcar, óleo ou vinagre aos alimentos in natura ou minimamente processados. Cozimento, secagem, fermentação, defumação, entre outros, integram as técnicas de processamento. Então, quando a gente compra um milho direto da roça, nós temos um alimento in natura. Quando a gente compra o milho na latinha ou no pacotinho, nós temos um alimento processado, porque ele passou por um processo, né, que teve que ser adicionado algumas substâncias para que ele não pudesse estragar, para que ele pudesse ficar conservado. Depois nós temos os alimentos ultraprocessados. Esses daqui são os alimentos que mais fazem mal à saúde. Só que são os alimentos que, para o paladar das pessoas, são os alimentos mais gostosos, como a gente pode ver aqui na foto. Ó. Nós temos batata frita, doces, hambúrguer, sorvete. Aqui também entram os refrigerantes, os bolos industriais. Então, o que são esses alimentos ultraprocessados? São produzidos com adição de muitos ingredientes, como sal, açúcar, óleos, gorduras, proteínas de soja, do leite, extratos de carne, além de substâncias sintetizadas em laboratórios a partir de alimentos e de outras fontes orgânicas, como o petróleo e o carvão.
O consumo desses alimentos devem ser evitados porque são pobres em nutrientes e ricos em substâncias que fazem mal quando consumidos em excesso. Aí vocês vão falar assim, mas não pode comer? Pode, só que não pode ser em excesso. Eu tenho que preferir o quê? Os alimentos in naturas, que são os melhores, que são retirados diretamente da natureza. Só que também eu tenho que observar como que esses alimentos foram produzidos, sem o uso de agrotóxicos. Então, esses alimentos in natura, eles só são bons de verdade quando eles são produzidos sem agrotóxicos, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Vocês peguem o livro de vocês, acompanhem a aula junto com o livro, depois façam a atividade. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição, é só vocês me procurarem, tá? Um beijo, até a próxima aula.